Bom dia! Não, hoje não tem bom dia, é mais um Café com a Corretora. E hoje eu tô aqui com a Maria Júlia, da Amor e Cuidado, preparado um assunto muito importante que é o cuidar do amanhã, envelhecer bem, cuidar do hoje. E Maria Júlia, comece te apresentando quem tu és e o que é Amor e Cuidado. Bom dia, Julia. Prazer estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Imagina. Eu sou Maria Júlia, enfermeira. Me especializei ao longo da minha jornada profissional na questão do cuidado diferenciado, cuidado humanizado. Então, trabalhei na saúde pública, trabalhei em hospital, também professora universitária. E dentro de todo esse contexto, a gente percebe que o mercado ele amplia profissionais, mas nem todos ampliam os diferenciais. O cuidado diferenciado, humanizado, técnico e preparado para atender todas as famílias em qualquer situação. Amor e Cuidado é uma franquia. Faz 4 anos que eu tenho a franquia aqui em Florianópolis, também a unidade Palhoça. Amor e Cuidado fica em Brasília. São mais de 60 unidades no Brasil e uma nos Estados Unidos, onde é um trabalho que é feito com muita excelência. Tanto é que a própria marca já alcançou 4 prêmios consecutivos da Associação Brasileira de Franchising, sendo chancelada, dentro da marca chancelada justamente pelo trabalho de excelência com todas as unidades e franquias. E nós, aqui em Florianópolis, no ano passado, também fomos premiados como a unidade número 1 de cuidado de excelência. Fomos referência no Brasil pelo cuidado individualizado, não apenas com nossos familiares, com os prestadores de serviço, com os funcionários, com as famílias e com todos que vão alcançar o objetivo de um cuidado de excelência. Legal é olhar para o todo, né? Exato. Não pensar somente no consumidor final, no cliente, mas olhar para dentro de casa também. E deixa eu te perguntar, o que te levou a entrar dentro de uma franquia que cuida dentro do lar das pessoas e não ir para uma clínica ou algo do tipo? Porque a gente sabe que não existe certo ou errado. O melhor é o que faz sentido para aquela pessoa. Mas o que te moveu aí atrás da franquia e não abrir uma clínica de cuidados? Uma ótima pergunta, porque algumas pessoas hoje ainda me perguntam, onde é que fica a tua clínica? Onde é que eu posso levar meu pai ou minha mãe, né? Então, assim, para mim existem idosos para todos esse tipo de cuidado. Vai ter o idoso que vai ficar em casa com os filhos ou com outros familiares. Vai ter o idoso que vai precisar dessa instituição de longa permanência para um cuidado de 24 horas. E vai ter o idoso que, no nosso conceito, hoje é o mais humanizado, que é levar o nosso atendimento para dentro do domicílio. Porque ele vai estar dentro do ambiente dele, do conforto, da história, das memórias afetivas, das presenças dos familiares. Independente da questão de ter demência ou não, ali tem toda uma história de uma pessoa que não pode ser tratada como criança. Ele tem que ser tratado como uma pessoa, um adulto que teve suas vivências, suas histórias, seus talentos, isso deve ser validado e reconhecido. Quando ele vai para um ambiente, numa clínica, por exemplo, que existem muitos serviços diferenciados e de alto padrão, a gente está tirando ele daquele ambiente familiar. Então, isso vai prejudicar ao longo do tempo a questão cognitiva, se ele já está tendo um prejuízo, por exemplo, na memória, né? Seja na memória remota, na memória tardia. Eu entendo que quanto mais humanizado e mais próximo desse familiar, mais qualidade de vida oferecer esse idoso. Na minha experiência, eu já cuidei de muitas pessoas em casa e já precisei, inclusive, ajudar a encaminhar esse idoso para uma instituição, porque realmente o domicílio não foi mais um suporte agradável. Porque não basta apenas olhar para a pessoa que está sendo assistida. Esses familiares que estão em volta, são eles que vão precisar desse apoio. Porque muitas vezes o idoso está bem atendido por o filho, pelos netos, está totalmente rodeado de pessoas. E aí o familiar se torna um cuidador invisível, não sabendo muito bem como atingir um cuidado diferenciado. E aí ele fica cansado, ele fica sobrecarregado, ele para de atender a sua família para atender os seus pais, o que não tem nada de errado, mas é aí que a empresa entra como diferencial. Nós não vamos tirar o lugar de ninguém, não vamos tirar o cuidado de ninguém. Pelo contrário, a gente vai chegar para somar, para trazer o que ele precisa com segurança, com qualidade e oferecer um cuidado que transforma vidas. Agrega, né? Ele traz valor para dentro daquele lar, para não ser um problema. Perfeito. Para aquela pessoa não ser um problema. E até vou aproveitar, não necessariamente é um idoso. Às vezes é uma pessoa que precisa de um cuidado especial, às vezes é uma criança, uma pessoa que não tem rede de apoio. Isso. Eu lembro que a gente conversou sobre isso, de não ter, por exemplo, uma recém-parida, não tem familiar ou algo do tipo, precisa de uma pessoa que possa ser esse ponto de apoio. Então, nisso também vocês atuam. Sim. O nosso cuidado ele é especializado para atender pessoas de todas as idades. A gente atende gestante, pós-cirúrgico, crianças, ela tendo algum tipo de condição especial ou não. Uma criança que precisa de um serviço como uma babá,
uma criança autista, uma criança que às vezes precisa de um cuidado especializado, um foco, uma rotina organizada. Então a gente atende pessoas de todas as idades, qualquer tipo de cuidado. Importante também destacar, Julia, que as pessoas às vezes nos procuram para atender quando a doença já se instalou, quando a questão já não está muito tranquila. Não é mais um preventivo, né? Não. O Brasil tem uma cultura, né? O Brasil tem uma cultura de muito curativo ainda. Nos últimos anos tem se falado muito em prevenção, em cuidados. Então a gente também gosta de falar desse destaque no trabalho preventivo. Às vezes eu faço uma visita numa residência e existe uma certa resistência de familiares. É difícil tu colocar uma pessoa dentro da tua casa, ela vai entrar no ambiente mais sagrado, que é a tua residência, para cuidar do teu maior patrimônio, que é o teu familiar. E é uma intimidade, né? É uma intimidade, é uma quebra, né? É uma rotina diferenciada, é uma pessoa que vai estar lá todos os dias. Então, às vezes, esse impacto traz uma resistência mais para os familiares do que para a pessoa que será assistida. Então, a gente entra com muito cuidado, a gente entra com um cuidado específico, que lá é a residência do familiar, não é a residência do meu cuidador, do meu prestador de serviço. É o ambiente dele, é a empresa dele. Então, ele vai ter que se comportar como um profissional diferenciado dentro de uma casa que para ele é como se fosse uma empresa. E também tem aquela máxima, né? Quando a pessoa toma para si o cuidado do idoso, enfim, da pessoa que precisa de um cuidado especial, ninguém faz melhor do que eu. Ninguém faz. Ninguém vai cuidar de um pai e de uma mãe como um filho. Exato, com aquele zelo. Porém, tem situações de pessoas melhores capacitadas, e a gente não está falando sobre o sentimento que rege aquele cuidado, né? E sim por toda a propriedade técnica, por toda a capacitação que vocês oferecem nesse cuidado. Isso. Amor e cuidado, inclusive, tem esse diferencial. Porque o cuidador, por ele não ser uma profissão regulamentada, qualquer pessoa pode chegar para te dizer, eu sou um cuidador, né? Só que a gente vai trabalhar com cuidadores profissionais. Quem são? Aqueles que têm experiência, aqueles que fizeram um curso, aqueles que se desenvolveram. Nós, mesmo da Amor e Cuidado, promovemos cursos, capacitações e reuniões específicas e temáticas para estar capacitando ele antes de chegar no domicílio de todos os nossos assistidos, ou qualquer hospital que a gente também atende. Né? Eles podem ter atendimento com a gente de um final de semana como um contrato indeterminado. Então, esse cuidado não passa apenas pela questão técnica, passa também pela empatia. Eu não posso botar uma pessoa que é completamente preparada tecnicamente e domina todas as técnicas se antes ela não tem um olhar humanizado. Se antes ela não se coloca no lugar daquela família que está em sofrimento. Se antes ela não reconhece que aquela família tem um sofrimento invisível. E aí, nós fazemos o quê? Uma supervisão permanente. Nós temos uma equipe 24 horas, que além do horário comercial, temos todo um suporte 24 horas, não apenas para o familiar, mas também para aquele prestador de serviço cuidador. Legal. Então a gente forma uma parceria, um tripé entre empresa, prestador de serviço e família, que faz com que as coisas funcionem de forma harmônica. E que tudo que a gente puder e tiver algum problema, que a gente atue de uma forma mais rápida e imediata possível. Justamente para deixar aquela questão organizada e que ele se sinta seguro, sabendo que pode contar para uma empresa por 24 horas, 7 dias na semana. Então tu tens um diagnóstico pré-estabelecido antes para entender a persona daquela pessoa que está contratando. Sim. E a persona do profissional contratado para que tenha um match, digamos assim, né? Para que faça sentido essa conexão. Isso. Perfeito. Não adianta eu encaminhar um cuidador que ele tem uma excelência com um acamado, por exemplo. Ele domina as técnicas, ele sabe como fazer e ele é diferenciado, ok. Mas aquele meu idoso, ele está precisando de alguém que sabe dominar a questão da demência. A demência hoje é um carro-chefe das empresas. A demência hoje está lá na frente dos cuidados. É um principal motivo hoje de pedido de cuidador na residência são as demências, né? Não é só o Alzheimer, são vários tipos de demências. E se essa pessoa não tem esse preparo e esse cuidado, o talento dela está direcionado a uma questão mais técnica, para um acamado, eu não posso encaminhar ele para essa residência. Eu tenho que ter o feeling e tenho que ter o cuidado de encaminhar o profissional certo para a residência certa. Já aconteceu de encaminhar o profissional certo para a casa errada. E a gente faz o quê? A gente busca, reencaminha ele para um atendimento que vai ter mais a ver com o talento e a desenvoltura dele, para então acertar na substituição e deixar que aquela família sinta-se tranquila e confortável, tendo aquele apoio necessário. Muda a rota, né? Realoca para que seja assertivo. Isso. E vou aproveitar, então, quando tu falas ali de acamada e trazer um pouco para o lado da construção. Sim. No Dimas, por exemplo, a gente tem as adequações de plantas específicas para necessidades especiais, para sênior, enfim, dependendo da situação e do contexto, né? E algumas dessas adequações, inclusive, nem tem custo para quem está comprando, para quem está adquirindo essa planta, que é um grande diferencial você olhar para o futuro, né? Pensar naquela planta para a gente viver amanhã, porque a gente tem que lembrar da máxima, somos adultos hoje,
mas amanhã seremos os sêniors, né? Hoje a gente olha muito para o nosso pai, para nossa mãe, Sim. e acaba esquecendo que a nossa adaptação também começa dentro da nossa própria casa, né? Porque nós vamos ser esses sêniors depois, ou vamos fazer uma cirurgia, enfim, vai precisar de um cuidado específico. Quando a gente fala de uma planta assertiva, de algo que faça sentido, quais são os diferenciais de uma casa que facilitam no cuidado, que ajudam nas manobras de uso ali da rotina dessa pessoa? O que tu traria, assim, de referência? Eu digo até física mesmo, se tu quiseres pontuar, assim. Sim. O que acontece? Quando a gente conversa com o cliente e a gente vai fazer o início de um contrato, antes disso, ele me contratando ou não, eu vou fazer uma visita nessa residência. Por quê? Porque eu quero conhecer quem é aquela família, quem é aquela pessoa, qual é o ambiente que ele vive, e se aquele ambiente oferece riscos, por exemplo. Né? Porque a gente atende todas as faixas etárias, mas sabemos que a terceira idade vai ter alguns cuidados específicos que hoje, para mim, não faz sentido ter um tapete na sala, hoje, para mim, faz sentido ter uma mesinha, hoje faz sentido a minha iluminação estar do jeito que eu gosto, mais na decoração do que na parte de segurança. Mas no avançar da idade, esses pequenos detalhes vão fazer a diferença. Então, na hora que eu vou conhecer essa família, vou me apresentar, vou mostrar minha segurança para ele, entender quem é o cuidador que tem que estar naquela casa, eu vou avaliar esse ambiente. Legal, tu faz então a curadoria do layout. Isso. Legal, bem claro, legal. Como da parte da assistência, né? Como enfermeira, eu vou focar muito na assistência. Mas a gente consegue ter alguns parâmetros de segurança que vão beneficiar esse atendimento. Por exemplo, um box adequado, as barras de segurança no banheiro, né? A iluminação, que às vezes é muito baixa, a iluminação que às vezes não é adequada, que fica às vezes o espaço muito claro para ele não ter uma boa qualidade de sono à noite. As portas do armário ficam abertas e às vezes isso pode gerar uma confusão no idoso à noite quando ele precisa ir no banheiro e que dependendo da situação ele não vai conseguir se organizar. Entendi. Né? Os tapetes, às vezes, pela questão da estética, ok, mas qualquer mínimo degrau, mínimo detalhe vai provocar uma situação de risco. E os maiores acidentes nas pessoas, especialmente nos idosos, é dentro da própria casa. Né? As quedas é o maior índice de intercorrências, e muitas dessas quedas, quando tem lesão, uma delas é a famosa fratura de fêmur, é onde precisa do recurso de urgência, né? E é onde oferece mais risco durante a cirurgia ou no pós-operatório. Então a gente tem todo esse cuidado prévio para falar com essa família, para ver o que dá para ajustar daquele ambiente. De forma alguma a gente vai invadir dizendo o que tem que fazer ou não tem que fazer. Pelo contrário, a gente vai indicar o que é mais seguro e o que não é. Por exemplo, se ele passar mal, vai entrar uma ambulância, um pessoal preparado lá para uma maca, vai ter um espaço para cadeira de roda circular nesse domicílio, vai ter um espaço para ele ter uma cadeira de banho dentro daquele box, né? Aquela cadeira é adequada, ela é segura? O idoso ele vai ficar só dentro do quarto fazendo todas as refeições, cuidar do banho? Não, ele tem que aproveitar todo o ambiente. Então, um ambiente harmônico, um ambiente organizado, um ambiente iluminado na hora certa e com a iluminação também, por exemplo, na hora do descanso, ele precisa ser preconizado, ele precisa ser priorizado. E muitas pessoas não se dão conta disso. E nós levamos isso aos nossos clientes e também o preparo aos nossos cuidadores, porque o ambiente faz a diferença e interfere, inclusive, na qualidade do cuidado do dia a dia. Com certeza. E é isso, assim, que a gente percebe. Porque hoje, para te comprar um apartamento, trazendo de novo para construção, né? Sim. Todas as construtoras constroem, área comum, todo mundo entrega, mas e o olhar para dentro daquele lar? Sim. Porque eu não vendo apartamento, eu vendo um sonho, eu vendo um cuidado, eu vendo um amor, né? Vou ir pro amor e cuidado. Eu vendo o amor e o cuidado, eu vendo o amanhã. Então, assim, isso precisa estar muito bem preparado para lembrar que aquela criança vai crescer, que aquele adulto vai virar um idoso. Todos esses pontos que tu trouxe, a gente já tem de percepção. Até também um deles que me chamou a atenção, que eu nunca imaginei que faria sentido e talvez seja algo básico, mas é a altura do interruptor, para que o idoso não precise se abaixar muito, ou se é um idoso menor, para que não precise levantar muito. Então, assim, é o detalhe que faz a diferença. A empresa já entregar isso adaptado, tu entende que traz valor? Completamente. E são valores que não têm preço. Exato. São valores que vão trazer uma experiência diferenciada, na qual ele não vai mais abrir mão desses pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Porque hoje a gente fala muito longevidade, né? Sim. Hoje o idoso ele não está dentro de casa, o idoso ele está na rua, o idoso vai para caminhar, o idoso vai viajar, o idoso vai estar socializando. E se tu tens um ambiente que te favorece a isso, e uma equipe preparada, especializada, que vai poder também participar desse dia a dia, o contexto da qualidade de vida não tenha dúvida que vai ser melhor. Até assim, não é sobre metro quadrado, né? É sobre a experiência que tu consegue proporcionar ali dentro. Eu até comentei isso num outro vídeo que eu falei, e eu sempre uso de exemplo,
porque a gente percebeu um comportamento na persona dos projetos que antes a gente tinha culturalmente, isso eu não tô falando de Dimas, eu tô falando de uma estatística geral, de que o idoso, a partir do momento que, daí eu vou focar no idoso, né? O idoso, a partir do momento que ele atinge uma idade, ele ou vira criança, a gente acaba desrespeitando a história dessa pessoa, né? E, enfim, ou perde autonomia, não é mais aquela pessoa que pode opinar pela própria refeição ou pelo próprio prestador de serviço. A gente sabe que culturalmente isso aconteceu por muito tempo, mas eu percebo que esse movimento vem mudando. E uma das coisas que chama atenção quando a gente fala sobre isso nos nossos projetos é o seguinte: a gente tem projetos que são da linha Smart, que são mais tecnológicos, voltados para os jovens, são plantas menores, ainda podendo ser adaptadas, logicamente, mas num contexto diferente mesmo, sabe? E aí a percepção o idoso tá pegando um estúdio para morar, adaptado, logicamente, dentro da realidade, da rotina e da necessidade dele, mas num prédio muito jovem. Por quê? Quando a gente fala de longevidade, a gente está falando de uma pessoa que a cabeça está funcionando, mesmo que a mobilidade esteja um pouco reduzida, ou que a rotina tenha feito uma mudança ou outra, porque a gente sabe que vai limitando indiretamente, né? A pessoa quer estar ali dentro da tecnologia, ela quer estar inserida, ela quer estar dentro do mundo novo, porque a cabeça dela é pensante ainda, ela existe dentro de uma realidade. E esse é um comportamento natural nos nossos projetos. A gente não tem mais uma estatística num projeto jovem, ser 100% jovem. A gente está ali num 70-30, 40-60 algumas vezes, porque esse projeto geralmente é para investidor, né? Mas por ter plantas menores e compactas que facilitam, porque o idoso também não quer se preocupar de ter um apartamento muito grande, de ter muita manutenção para fazer, e ele tem toda a infraestrutura das áreas comuns para o uso e está imergido dentro da juventude, dentro dessa longevidade, é um comportamento assim que vem sendo cada vez mais natural dentro dos nossos projetos, e acredito muito que talvez seja por essa mudança de percepção de valor com o sênior também, né? De dar credibilidade, porque a idade hoje é só um número, a gente percebe que teve uma mudança aí no comportamento. O que acontece? Se eu quero fazer atividade física, eu vou precisar ficar com pessoas que fazem atividade física. Exato. Se eu quero qualquer coisa que eu queira na minha vida diferenciada, eu vou precisar andar com as pessoas que fazem isso. Se eu quero uma longevidade com qualidade, eu vou estar no meio de pessoas de todas as idades. Porque eu preciso daquela energia, eu preciso daquela troca, eu preciso daquela entrega, eu preciso das experiências e vivências entre as pessoas mais experientes, idosas e as pessoas mais jovens, é que vão fazer que ela continue vivendo. Exatamente. E muitas vezes essas pessoas, elas conseguem manter a memória preservada com a mobilidade prejudicada. Ou ela começa a ter uma memória já que começa a dar sinais de falha. E como é que eu vou fazer? Qual é o objetivo principal? É estacionar. Se eu tenho uma boa qualidade de vida, tenho rotina, tenho horário, tenho uma estrutura que forneça com que ele tenha outras atividades no dia a dia, eu não vou deixar essa demência avançar, porque a demência não tem cura. O principal desafio de nós, profissionais da saúde, é estacionar essa demência com qualidade, com cuidado, com tratamento adequado, para que ela não avance. Né? Claro, a gente sabe que, por exemplo, o Alzheimer vai atingir os estágios, mas o que eu posso fazer? Desacelerar que esse estágio seja rapidamente atingido lá, prejudicando a qualidade de vida dele e de todo esse familiar. É que a ambiência te proporciona mudar tudo, né? Com certeza. De novo, não tem cura para um Alzheimer, por exemplo, e a gente sabe que são estágios que eles vão acontecer hora ou outra. Mas e como a gente impacta isso de uma forma positiva para que não só desacelere, mas para que ele tenha qualidade de vida ao longo desse processo também? Porque a gente já sabe, o diagnóstico está ali. A gente já sabe que vai acontecer. Esperamos que não, mas a gente tem uma noção de rotina ali, de continuidade. Não quer dizer que a pessoa está idosa, que ela vai ter demência. Exato. Eu tenho um assistido, por exemplo, que eu atendo, que ele tem 97 anos, com uma demência inicial muito pontual. A memória dele é super tranquila, ele assiste jornal, ele vai pro Pilates. Ele não fica só em casa. O fisioterapeuta vai na casa, mas o Pilates ele vai à clínica, por exemplo. Então, dentro dessa organização, se eu tenho uma estrutura que me remete a esse cuidado, esse conforto, essa diferenciação, o que acontece? Os idosos, nosso corpo, ele tem a tendência de querer parar. Natural. Né? Vai entrando vamos dizer assim, na questão do dia a dia, no desgaste,
A energia que a gente tinha aos 20 não é igual aos 30, dos 30 não é igual aos 50, dos 50 não vai ser igual quando tiver 80 anos. Com certeza. Então a gente tem que fazer estímulos motores, cognitivos, para que isso não se fale. Mas eu não vou fazer uma atividade física de 1 hora com o idoso, eu posso fazer de 5 minutos dentro da casa dele. Não, mas eu não consigo levar ele para o Pilates. Eu não consigo levar ele para fisioterapia. Então eu vou caminhar com ele da sala até a cozinha, da cozinha até a sala. Então vamos convidar ele para levar o lixinho lá embaixo. Mas ele, né, outro dia eu tive um assistido que ele adora tomar Coca-Cola. E a médica liberou, a nutricionista liberou duas vezes na semana, ele podia tomar a Coca-Cola dele, porque ele tinha alguns outros cuidados e tal, mas não dá para restringir tudo. Tem que ter esse olhar humanizado, esse olhar também cuidadoso, né? Sim. Só que ele tinha uma questão, além de não querer mais sair de casa, ele tinha uma questão de ansiedade e pânico. E nós fomos fazendo todo um trabalho, junto com a nossa equipe assistencial e a nossa prestadora de serviço, com que ele fosse comprar o refrigerante dele. Então a gente foi capacitando, sensibilizando tanto a cuidadora quanto ele, que nas 2 vezes na semana que ele queria tomar a Coca-Cola dele, ele ia até um mercadinho próximo de casa comprar. Então ele caminhou, ele pegou sol, ele viu pessoas, ele adquiriu uma coisa que ele queria muito e ele, né, conseguiu proporcionar o prazer deles tomar aquela Coca-Cola, aquele refrigerante na hora do almoço, que era uma coisa que para ele era importante. Ele não só foi desafiado e movido para completar aquele desafio, como ele fez um bem. Exato. Não pela Coca, né? Sim. Mas ele fez um bem para ele mesmo de ir atrás do próprio objetivo, né? Então, sim, olha que sensível e que importante isso. A gente coloca o idoso, nesse caso de novo, dentro de uma realidade que você é capaz, você consegue, nós acreditamos em você, sim, que essa motivação diária também é a qualidade de vida, é o desafio, é a percepção de valor sobre aquele cuidado, né? E a sim, sensibilidade de fazer isso acontecer sim, também. Importantíssimo. Eu tenho uma frase que não é minha, né? Mas é algo que eu adquiri ao longo da minha experiência, que é assim, ó, eu não vou fazer pela pessoa ou pelo idoso, eu vou fazer com ele. Enquanto eu vou abotoar uma camisa do meu idoso em 1 minuto, ele vai levar 10. Deixa. Tu tá conseguindo com que estimule ainda a parte motora dele, as partes, né, mais sensíveis, mas tu tá dando autonomia, tá dando independência e tu tá valorizando o que ele ainda pode fazer por ele. Perfeito. Eu não preciso ir lá arrumar a cama dele, eu posso levar ele para arrumar a cama comigo. Se eu vou preparar uma refeição e ele já existe alguns riscos, porque ele vai estar, né, em contato com a cozinha e tal. Quando eu falo nisso, já que a pessoa tem algum comprometimento, obviamente, eu não vou fazer isso sozinha. Eu boto ele para descascar a batata enquanto eu vou colocar a batata para cozinhar. E é o que a gente fala, né? Ele adora lavar a louça, secar a louça, e as pessoas não deixam ele pendurar a roupa e recolher. Por que não? Um recolhe, o outro dobra. Então, esse é um estímulo importante, porque tu tá mostrando a importância que ele tem. A participação, né? Participação ser interessante também, isso, porque a gente acaba olhando historicamente pelo comportamento cultural de colocar esse idoso numa posição infantil, sim, a gente anula essa pessoa, sim, que foi o adulto, que foi o tomador de decisão, que foi o independente. O patriarca, às vezes, dessa família. Exatamente. Muitas das vezes a própria casa que ele vive hoje, foi ele quem conseguiu, foi ele quem construiu. Então, quando a gente não consegue colocar de novo ele nesse lugar de eu entendo a sua importância e faz sentido você estar aqui conosco, sim, acredito que é isso também que faz essa movimentação, né? Sim. Quando a gente consegue identificar essa dor, seja no assistido, seja na família, a gente vai conseguir dar o diagnóstico e entrar com o atendimento corretamente. Perfeito. Nem tudo é técnico. Às vezes é empatia, é relação interpessoal, é um olhar humanizado de fazer o que eu gostaria que fizesse por mim nessa condição se eu não consigo escolher agora. Sim. Por que eu não posso, por exemplo, sair do ambiente que eu tô e tomar um café na esquina, porque eu tô com a perna prejudicada, mas eu quero ir. Como é que eu vou fazer isso? Que estrutura que eu vou fazer isso? Eu vou chamar um parceiro que tem um carro adaptado para isso? Eu vou colocar aquele dia um segundo cuidador para fazer um atendimento? Eu vou chamar um familiar para participar de uma decisão importante? Quando tu me falasse agora sobre a questão da planta, de extrema sensibilidade da parte do Dimas, de extrema importância, eu tenho uma senhora que a gente cuida, que ela está há 5 anos morando no quarto dela. Ela não vai na sala, ela não desce porque o prédio dela não tem elevador, só tem escadas. Ela já atingiu um peso que já oferece risco nesse tipo de transferência. E nós estamos fazendo o que com essa família? A gente está tentando sensibilizar para quê? Vamos almoçar na sala. Vamos tomar o café da manhã na cozinha. Porque não dá para tu fazer uma estrutura para ela ter todo atendimento no quarto. Por melhor e mais bonito que seja esse quarto, não. Tu precisa lembrar da saúde mental dessa pessoa, tu precisa lembrar que ela precisa interagir com aquele ambiente. E toda essa estrutura que vocês oferecem vai fazer com que essa promoção e essa circulação na hora da decisão
faça com que ela tenha um bem-estar dentro da própria casa, mesmo ela tenha alguma limitação. Até que a gente consiga sensibilizar e sair, que seja para colocar ela num carro, dar uma volta, ir numa praia e voltar. E assim, né, olhando para esse lado de área comum, o quão importante é esse lar? Porque, por exemplo, tu estás num projeto, ainda que uma linha Smart do Dimas, mas é 100% completo com relação a ter uma piscina, para fazer uma hidromassagem se necessário, que faz parte das fisioterapias, ele poder descer no mercadinho e consumir o que ele gosta, ele poder ir na academia do prédio e ter novas amizades. É óbvio, depende de cada caso, cada um tem a sua necessidade, alguns têm limitações, outros não, né? Mas o quanto a gente consegue promover coisas positivas somente de ele estar num lugar bem assessorado. Claro, com esse olhar clínico, com essa atenção de entender também os limites dessa pessoa, né? E quando eu tô falo também de criança, porque vocês têm esse auxílio de babá, eu vou chamar assim. Então, por exemplo, para poder levar essa criança no parquinho do prédio, na piscina, para poder estar bem assessorado. Então, o quão importante é ter esse empreendimento muito robusto, para que dentro de cada necessidade faça sentido esse cuidador ter o que fazer também com essa pessoa, né? Para não precisar viver dentro de um cômodo, por exemplo. Exatamente. Toda essa estrutura, né? A gente não precisa levar ele para a rua às vezes, porque às vezes ele está dentro de casa há muito tempo. Agora, se eu tenho um espaço onde ele vai pegar um sol, onde ele vai ver pessoas, onde ele vai estar em contato com a natureza, porque hoje em dia essa questão também é muito bem priorizada, né? A biofilia nos empreendimentos de vocês, faz né? muito parte do nosso projeto. Exato. Quando ele também vai conversar, vai entrar num elevador, quando ele desce para comprar algo no mercado, que nem sempre ele acha que precisa, mas às vezes cria-se uma necessidade para interação, para socialização. Exato. A gente tem que pensar que a terceira idade, ela não está só tendo limitações físicas, ela tem limitações também emocionais. Ela tem um desenvolvimento da saúde para a doença mental de uma forma avançada, se tu não tem esses cuidados. E a nossa casa, o nosso lar, dentro desse cuidado, pode ser um remédio dentro do nosso dia a dia. E as pessoas não contextualizam isso. Por isso que eu pego um cuidador e digo assim, tu desceu hoje, tu foi na sacada, hoje cuidou para pegar um sol? Não. Tu desceu lá embaixo no jardim, tu foi ver lá a piscina, tu foi até a academia, tem condomínio agora que tem até pet shop, né? Vai lá, manicure, pet shop e tal. Tu leva ela para esse ambiente. Ela vai entender que ela não precisa estar dentro de casa e estar morrendo aos poucos. Porque a gente morre uma vez, mas a gente vive todos os dias. Todos os dias, então a gente precisa pensar nisso, nessa sensibilização, não apenas quanto empresa, né? Independente de estar com cuidadores ou não, mas os familiares podem ter esse tipo de olhar. E quanto mais clean e menor o ambiente, também tu vai oferecer um ambiente mais seguro, um ambiente que ele não vai esquecer onde é que ele está, né? Por exemplo, às vezes o nome na porta dele do quarto pode ser essencial se ele começa a perder a memória, porque ele sabe que é o quarto dele. Então são referências que a gente vai criando para com que ele consiga manter naquele ambiente conhecido e deixar que aquilo ali continue sendo a referência dele. E daí, olha que engraçado, né? Como faz ligação a minha fala de o cliente pra gente, né? Ir para um projeto Smart, que eu tenho essas plantas compactas para oferecer dentro de uma realidade de quem vive a rotina de cuidado. E é isso, quanto mais a gente olha com carinho, com atenção para a necessidade de quem consome aquele produto, sendo ele idoso, adulto, criança, quando a gente consegue atingir todas as faixas etárias, a gente entende que o nosso produto foi um sucesso porque foi pensado para cada momento e para cada rotina e para cada estilo de vida. Maria, eu carinhosamente chamo de Maria Cuidado, né? Agora a gente vai para um bate-bola rapidinho. Eu vou te fazer uma pergunta, tu responde com uma única palavra. Vamos lá. Uma palavra que defina cuidar. Amor. A maior necessidade das famílias hoje. Segurança. O que não pode faltar dentro de uma casa. Acessibilidade. Planejar o futuro é importante? Essencial. Perfeito. Maria, quero te agradecer por ter vindo aqui hoje. Tenho um presentinho. Opa, adoro. Para te proporcionar. Muito obrigada pelo teu tempo, imagina. pela tua disponibilidade. Foi incrível te ter aqui e conhecer um pouquinho mais de como é o funcionamento das rotinas adversas aí que a vida pode nos proporcionar. Sim, que bom. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre importante a gente conversar com pessoas que pensam nesse futuro e não apenas espera esse futuro chegar. Né? A gente pode se anteceder esse cuidado, a gente pode ter
algo diferenciado na vida de muitas pessoas e não precisa às vezes de tantos recursos para isso. Exatamente. A criatividade, as pessoas que conhecem, né, e um trabalho bem feito é o que vai oferecer dignidade para essas pessoas. As pessoas podem envelhecer com dignidade, com longevidade. Perfeito. Até porque hoje os 80 são os novos 70, os 40 são os novos 30. Tudo reduziu um pouquinho, Tudo reduziu. Né? Então é muito possível a pessoa ter qualidade de vida, seja aos 30, seja aos 97 anos, que é um dos assistidos que eu tenho. Eu tenho uma assistida de 102 anos. Meu Deus! Com toda uma estrutura, com cuidado, com uma família, dentro do ambiente onde ela é lúcida, tem os cuidados com suas limitações, mas tem uma qualidade de vida muito bacana pelo tripé família, prestadores de serviço e amor e cuidados. Que é importante, né? Demais. Maria, muito obrigada. Para você que nos acompanhe, no próximo episódio também tem novidades por aí.